Aleluia. Eu vou fazer menção a uma mensagem que eu ministrei domingo, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Você já parou para pensar por que os nossos dias se dividem em 7? Por que nós folgamos no domingo? Por razões bem simples. O Pai das Luzes trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E Ele ensinou aos seus filhos a trabalhar 6 dias e a descansar no 7º. E o 7º dia, como os irmãos sabem, é o sábado. E por que nós então estamos descansando no domingo? Visto que o sábado seria o dia do descanso. Porque Ele fez uma promessa à mulher, quando Ele estava castigando ela, punindo pelo seu pecado, ao mesmo tempo já estava liberando uma promessa de bênção. E Ele disse: da tua semente nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E esse é a expressão do amor de Deus para com as nossas vidas. Diga para o teu irmão assim: a expressão do amor de Deus para conosco. Olha que coisa fantástica. Deus expressa o seu amor através do seu Filho. E aí nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Mas olha que coisa impressionante. Quando Jesus morre, a terra rachou. O templo se partiu. E a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e os homens puderam adentrar ao lugar santo dos santos. E naquele instante, o Espírito do Cristo descia às profundezas do abismo. Como todos os homens faziam, desciam às profundezas do abismo. E a palavra nos diz que lá no abismo, Ele pregou aos espíritos em prisões. Por 3 dias Ele pregou. E a Bíblia diz que ao 3º dia Ele ressuscitou. Eles haviam retirado o seu corpo da cruz, haviam colocado num túmulo, e esse túmulo era de um homem rico. Ele havia sido escavado na rocha, estava dentro da rocha o túmulo, e haviam colocado uma pedra gigante na porta. E algumas mulheres foram no domingo visitar o túmulo do Senhor, e elas queriam embalsamar o corpo do Cristo. Elas não foram no sábado, porque era o dia do descanso. Por lei elas não poderiam fazer nada no sábado, então elas foram no domingo. De manhã cedinho elas estavam indo para o túmulo. E quando elas chegam no túmulo, aquilo que preocupava elas, que era a porta, havia sido removida. E quando elas veem, o túmulo está vazio. E uns anjos dizem para elas: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Aquele dia marcou o coração daquelas mulheres. Mas não bastasse isso, uma delas perguntou para o jardineiro: aonde o colocaste? Aonde colocastes o corpo do meu Senhor? E não percebia ela que não falava com o jardineiro, mas com o próprio Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto disse para ela: vai na frente e avisa os outros que eu já levantei. Aleluia! Que coisa gloriosa! Aquele dia foi tão impactante
que as pessoas, quando chegava no domingo, não tinha jeito, alguém tinha que contar a história de novo. E já dizia: olha, foi hoje, foi nesse dia da semana que o Senhor Jesus levantou, foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E as pessoas não conseguiam ir mais trabalhar. Quando chegava no domingo, não tinha jeito, começavam a falar da ressurreição de Cristo, começavam a falar que Ele estava vivo, ninguém ia trabalhar. E aí você já entende por que no domingo as pessoas não trabalham. Diga para o teu irmão: domingo, Jesus ressuscitou. Diga assim: o ateu, o à toa, todos eles seguem os nossos costumes. Você está me entendendo? Não me interessa se a pessoa crê ou não crê em Jesus Cristo, toda a vida dela gira em torno do meu Cristo. Não me interessa se a pessoa confessa a Jesus ou não. Chega domingo e ela vai visitar a sua mãe, o seu parente, no domingo, porque todo mundo para no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aleluia! O túmulo estava vazio no domingo. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra nos diz que por 40 dias andou ele sobre a terra. E não foi somente ele, mas tinha mais uma multidão de santos que havia ressuscitado com ele. Porque a palavra diz que subindo do cativeiro, trouxe cativo o cativeiro consigo. Quer dizer, aquilo que estava preso lá embaixo, ele trouxe para cima. E quando ele trouxe para cima, querido, você menos esperava teu parente que está morto e enterrado há 30 anos, de repente entrando na tua cozinha: e aí, tudo bem? Quem aqui já foi católico? Lembra que diz que na época de quaresma aparece visagem? Quem lembra disso? Não, sabe por quê? Porque naqueles 40 dias, pensa o terror em Jerusalém. Porque as pessoas estavam desabituadas a crer em Deus. E de repente Deus cumpre a sua palavra e os mortos ressuscitaram. E eles agora estão andando por Jerusalém. Os mortos que morreram há 100 anos, há 200 anos, ninguém nem percebeu, ninguém nem viu. Mas aqueles que haviam morrido há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, esses eles reconheceram e ficaram apavorados. Você está me entendendo? Aqueles 40 dias passou e a palavra nos diz que o Senhor Jesus dizia aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecei em Jerusalém. Mas algo fantástico estava acontecendo. Ele aparentemente não percebia, mas os discípulos perceberam que ele estava começando a flutuar. Diga para o seu irmão: Jesus começou a flutuar. E ele dizia: permanecer em Jerusalém, porque Deus há de derramar do seu Espírito, Ele vai cumprir a promessa. Fiquem em Jerusalém, porque vocês serão minhas testemunhas. Fiquem em Jerusalém. E ele foi subindo, e todo mundo de olho aberto e boca aberta. E ele subiu, e uma nuvem o encobriu. E estavam todos eles com o queixo caído, olhando para o céu. E de repente, 2 varões de branco disseram: varões galileus, por que olhais para o céu? O mesmo Cristo que foi recebido no céu, da mesma maneira voltará. Ele voltará. Olha que coisa gloriosa, querido. Eu fico pensando comigo que aqueles dias foram dias impactantes. Passaram-se 10 dias. Domingo alguém já lembrou: foi no domingo que ele ressuscitou. E eles estavam lá no cenáculo. E algo fantástico acontece, querido. 10 dias depois, o Pentecostes cai. A glória se manifesta. Aquele povo ficou embriagado do Espírito. E pensa o escândalo que eles fizeram. Naquele dia, era dia de Pentecostes, era uma festa judaica gigantesca, e vinha gente de tudo quanto é país para participar.
E os autores de Atos dos Apóstolos dizem que naquele dia havia pelo menos 14 idiomas reunidos em Jerusalém. 14 idiomas. E aqueles galileus, diz a palavra, quer dizer que eram tudo de uma mesma região, falavam tudo uma mesma língua, saem de dentro do cenáculo, falando das grandezas em Deus, das glórias de Deus. Sabem que? No idioma em que você era nascido. Ele te pegava na rua e começava a falar em língua estranha. Para ele era estranho, mas para quem estava ouvindo, não era nada estranho. Era a língua em que ele havia nascido, e falava e profetizava. Ah, querido, impactou o mundo. Mas o que eu quero que você grave no teu coração é que passou-se 6 meses e o Cristo não veio. E alguém disse: já fazem 6 meses que ele subiu ao céu. E eu fico pensando comigo que havia passado 1 ano. E eles talvez fizeram uma festa e disseram: faz 1 ano, vamos festejar. Porque o povo gosta de festejar. Estava com o pastor Elenay hoje, montando a cozinha e tentando ver os equipamentos. Irmão, o povo gosta de festejar. E eles disseram: vamos fazer uma festa. Faz 1 ano que Jesus subiu ao céu, deve estar muito perto a sua volta. Ah, que coisa gloriosa. Passaram-se 3 anos, e quem sabe uma das irmãs havia tido um bebê naquele ano, bem no dia. 3 anos. Passaram-se mais 50 anos, e aquele bebê disse assim: gente, estou completando 50 hoje. 50 anos. E quando eu nasci, fazia 3 anos que Jesus havia subido aos céus. Quando passou 100 anos, alguém disse assim: o meu avô nasceu quando fazia 3 anos que Jesus havia subido aos céus. Vira para o teu irmão e diz assim: e agora? Fazem 2016 anos que Jesus subiu aos céus. E ele está voltando. Diga para a pessoa que está do seu lado: o meu Jesus dividiu a história em antes e depois. O teu professor lá da faculdade, que se diz ateu, que diz que não crê em Jesus, se ele quiser falar da história, vai ter que dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Não vai conseguir escapar. Vai ter que falar antes de Cristo e depois de Cristo, porque o amor do Pai dividiu a história. Aleluia. Temanto Roma nagasviria. Choramanto Roma nagas. A Saló já me viu falar isso umas 3, 4 vezes. E hoje ela disse assim para mim. E hoje o meu professor disse assim: antes de Cristo. E eu dei uma olhadinha para ele e ri para ele. E no final da aula ela disse: e depois de Cristo. Eu olhei para ele e dei uma risadinha. Sabe por quê? Porque não tem como negar que o meu Cristo é histórico. O meu Cristo não é fábula. Eu não falo de uma pessoa fictícia. Eu falo do Rei da Glória, que impactou toda a raça humana, impactou todo o planeta, porque Ele é Deus. Aleluia, que coisa gloriosa. Ele está voltando. Abra comigo o Evangelho São João, capítulo 14. Irimastu ramandaraie. Toriamantoria. Evangelho São João, capítulo 14, verso 1. Sabe quando alguém disser assim: eu não creio em Jesus. E você vai dizer assim: qual é a data do seu aniversário? Pergunta para ele: quando é que você nasceu? Aí ele vai dizer lá, 1980, 1995. Quem sabe alguém diga lá em 1950. 1950 o quê? O quê? Da onde que você tem essa referência de 1950?
E aí ele vai ficar na dúvida, porque ele não sabe. Você vai dizer para ele, sabe por quê? Porque fazem agora 2016 anos que a igreja de Cristo está esperando a volta dele, e a tua data de aniversário, o teu dia de pagamento, o teu salário é baseado no meu Cristo, é baseado no meu Jesus, porque ele foi real, tão real, que todo o sistema está baseado na pessoa dele. Ah, que glória! Anagasuiriamas. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 14. Jesus começava a instruir os seus discípulos. Ele estava dizendo para eles: gente, eu tenho que ir embora, eu tenho que partir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Pai não enviará o Espírito. Mas se eu for, Ele enviará o Espírito, porque eu rogarei ao Pai. E quando ele começou a falar isso, que ia morrer e eles nem ouviam que ele ia ressuscitar. A única coisa que eles entendiam: vai morrer. E ele dizia: mas eu vou ressuscitar. Eles não prestavam atenção, eles só sentiam a dor da morte, mas não percebiam a alegria da ressurreição. Até que aconteceu. Mas isso eram os dias que antecediam a sua morte. E ele fala aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele estava dizendo: não fique preocupado, acredite em Deus, acredite em mim. Mas os discípulos estavam com o rosto descaído, não tinha quem colocasse alegria no coração deles. Eu fico pensando, você já imaginou você andar 3 anos e meio com o Deus encarnado, a expressão do amor do Pai, e você caminhando com Ele? Como que você vai aceitar que Ele morra? Como que você vai aceitar que Ele vá embora? E Jesus continua e diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que coisa gloriosa. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou-vos preparar lugar. Se na casa do meu Pai não tivesse lugar, eu diria para vocês: gente, eu preparo um lugar para vocês, mas já está pronto. Eu nem preciso preparar, já está pronto o lugar para receber vocês. Então não se turbe o vosso coração. E se eu for e vos preparar lugar, se eu precisar preparar um lugar para vocês, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele está voltando para nos buscar, e é isso que nós estamos esperando. E uma das profecias mais importantes da Bíblia faz referência ao povo de Deus, e essa referência diz assim: que por 2 dias estivemos como mortos diante dele, mas ao 3º dia ressuscitamos. Falava dos judeus, o profeta fazia referência à nação santa. Ninguém entendeu o que ele estava falando, mas quando Pilatos pergunta para o povo e diz: eu não achei culpa neste homem, não há nada de errado nele, por que vocês querem matar ele? O povo gritou: se ele é inocente, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Os judeus disseram: se ele for inocente, Deus pode nos castigar e castigar a nossa descendência. Você está ouvindo o que eu estou falando? E o povo judeu, a partir daquele momento, Deus virou as costas e estiveram como mortos para Deus, e foram espalhados por todo o globo. 70 anos depois da morte ou da ascensão de Jesus, o templo foi destruído, não sobrou mais nada, e foram espalhados pelo mundo todo. E agora, dia 14 de maio, completaram 68 anos que a nação de Israel voltou a existir. Você não entendeu, né? Gente, estou falando para você, há 2000 anos atrás, a nação entrou em colapso e desapareceu. Foram espalhados pelo globo todo.
E a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando o profeta disse assim: estarão como mortos, como 2 dias perante Deus, mas ao 3º dia se lembrará deles e os ressuscitará e os tornará a dar vida. E eu estou dizendo para você, em 1948, no dia 14 de maio, foi assinado toda a papelada, trazendo à existência a nação de Israel. Você está me entendendo? E aí o profeta diz assim, ó, ele diz: eis, quem são esses que vêm como nuvens e como pombas às suas janelinhas, voltando para o seio de Jacó, voltando para a terra do pai? Quem são esses? Ah, querido, como é que um profeta ia explicar que os filhos de Jacó, a descendência de Abraão, voltaria para sua casa de avião? Ele não conseguia entender, ele só percebia que era uma nuvem, era branco, e aqueles buraquinhos, parecia um pombal, onde as pombinhas ficavam com a cabeça. E ele diz: quem são esses que vêm como nuvem e como pomba no seu... Ah, querido, já se cumpriu. E todos os anos eles estão regressando aos milhares. Para onde? Para a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão. Deus se virou para eles e disse: eu vou ressuscitar vocês, eu vou trazer vocês de novo à existência. Tanaresu. Só que tem um detalhe: se o tempo deles está começando, é porque o nosso está acabando. Você está me entendendo? Significa que o Rei da Glória está voltando. Se aqueles nossos irmãos tivessem a compreensão do que nós temos hoje da palavra, eles perceberiam com nitidez, mas eles não tinham como entender, porque as profecias eram muito obscuras. Quem que ia explicar para ele que uma nuvem era um avião? Não tinha como explicar. Como que eles iam entender que ainda ia levar 2000 anos para que acontecesse a ressurreição da própria nação? Pois a nação estava viva, vai ressuscitar do quê? Primeiro tinha que morrer para depois ressuscitar. Mas o profeta viu agora. O que eu estou falando para você, estudante? Quem vai na escola aqui, levanta a mão para me ver. Escola, universidade. Entra lá na internet e coloca lá: Estado de Israel, formação do Estado de Israel, e você vai ver lá na história. E de quem que é esse Estado de Israel? Os descendentes de Abraão, que você chama de pai da fé. Não é conto da carrochinha, não é fábula. Você está seguindo uma história genuína e verdadeira, com testemunhos espalhados pelo globo todo. Todos os dias tem gente dizendo: Jesus me curou, Jesus me ressuscitou, Jesus apareceu para mim, Jesus falou comigo, Jesus me tocou, Jesus restaurou meu casamento, Jesus levantou a minha vida. Ah, querido, o Cristo é ressurreto e está entre nós. Aleluia! Aleluia. No verso 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quem conhece o caminho? Alguns conhecem. Verso 5: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, né? Tinha que ser. Ainda bem que ele estava lá para fazer a pergunta, né? Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Querido, você quer abandonar o pecado para ir a Deus? Você quer abandonar as coisas erradas para ir a Deus? Isso é mentira de Satanás. Você entra pela porta e permanece no caminho. Você bate a porta e diz: papai, eu vim em nome de Jesus. Ele disse que eu podia chegar aqui e dizer que era em teu nome. Estou aqui, ó. E aí Satanás vai dizer para você: mas tu está tudo errado. É verdade, mas eu já estou no caminho.
Eu já estou no caminho, e esse caminho me levará ao Pai das luzes. Eu aplaudiria o Rei da Glória. Eu quero que você perceba que a tua vida de fé não é só uma religião, irmãos. Não é isso. Você vive numa família. Você faz parte de um reino. Você foi adotado pelo Pai das luzes. Você é chamado filho do Altíssimo. E se você quiser provas arqueológicas, vai lá na internet e coloca arqueologia bíblica. E você vai encontrar os templos do rei Salomão, do rei Davi. Sabe por que eles estão brigando lá em Jerusalém? Os palestinos e os judeus. Quem sabe por que eles estão brigando? Alguns sabem, 3, 4. Deixa eu dizer para você. Porque Abraão é pai de Isaac e é pai de Ismael. Os dois são descendentes de Abraão. E a terra pertence a Abraão. Porque Deus deu para ele, e Abraão colocou o túmulo de Sara lá. E colocou o seu próprio túmulo. E depois o túmulo de Jacó. E depois o túmulo do rei Davi. Você está me entendendo? E aí um diz, não, mas Abraão era meu pai. E o outro diz, não, mas Abraão era meu pai. Só que um é filho da escrava. E outro é filho da promessa. Diga para o teu irmão, quando nós queremos consertar as coisas, podemos causar uma briga de gerações. A mulher de Abraão disse para ele, pega a escrava e tem um filho com ela, e eu pego ele nos meus braços e ele vai ser como o meu. Tem gente que vive querendo resolver os problemas, né? Às vezes eu digo para os obreiros, gente, nós não temos que resolver problema nenhum. Você tem que orar, apresenta a Deus o problema. Ah, mas eu quero dar um palpite. Cala a boca, fica quieto, não fala nada. Mas só um palpitezinho. Ei, tentação, né? Me dá um conselho. Vai orar, vai jejuar. É Deus que vai solucionar, é Deus que vai resolver. Então quando você vê hoje lá, os palestinos estão brigando com os judeus, os palestinos atacaram Israel, Israel se defendeu, Israel é isso. Presta atenção, aqui ó. Não é um livro de fábula, é um livro de história. Você está me entendendo? E essa história está dizendo que Jesus ressuscitou. E você pode ir lá em Jerusalém e procurar o túmulo de Jesus, e você vai encontrar mais de um. Um negócio estranho, mas tudo vazio. Mas você pode procurar o túmulo de Maria também. Você pode. Qual que é a diferença? Está fechado, não pode entrar. Por quê? Porque ela está lá dentro. Diga para o teu irmão, Maria, a mãe do meu Senhor, está lá. Olha que coisa fantástica. É história, gente. A Santa Virgem Maria, a Imaculada, está lá. Sabe o que isso quer dizer? Que da mesma maneira que Jesus esteve aos braços de Maria e subiu e desapareceu, Maria deveria ter desaparecido também. Mas acontece que ela não subiu, ela era carne e osso, ela não era Deus, ela permaneceu aguardando junto conosco a ressurreição. E ela fica como prova histórica para nós, que o nosso Cristo não é fábula, pois a mãe dele está lá e está enterrada lá. Mas ele subiu aos céus e nós aguardamos o seu regresso. Aleluia! Verso 7 diz assim, repetindo o verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta.
E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Ele queria ver o pai e o pai estava ali. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo: ei, acredite em mim pelo menos pelos milagres. Se você não consegue acreditar em Deus pelas evidências históricas, acredite em Deus por causa dos milagres. Você pode entrar no YouTube e colocar assim: pessoa ressuscita depois de oração, e vai começar a vasculhar, e você vai começar a achar um mais estarrecedor que o outro. Na África, na Argentina, em tudo quanto é lugar tem gente ressuscitando, porque um abençoado de um crente veio e disse: em nome de Jesus, ressuscita, levanta. Coloca lá, pessoa foi curada de câncer, e vai surgir. Coloca lá em indiano, coloca lá em mongol, coloca lá no idioma que você quiser, e vai ter um abençoado de um pastor curando um canceroso. Alguns até falam bonito, alguns falam feio demais, mas todos eles curam canceroso, todos eles curam paralítico, todos eles dão vista aos cegos. Uau! E alguém ainda diz assim: mas será que Deus é real? O que mais você quer? Que eu desenhe? Ei, você tem provas históricas do passado e você tem provas do presente. O Estado de Israel, que foi profetizado que 2 anos desapareceria, 2000 anos desapareceria, e ao terceiro ressurgiria. Só ela entrar, já ressurgiu. Fala que o templo será reconstruído. Entra lá e procura lá, templo sendo reconstruído. Sabe o que tu está dizendo? A história está dizendo, está se cumprindo. Ah, mas eu queria um sinal sobrenatural. O que você quer? Quer ver uma pessoa ser curada? Quer ver um cego ver? Quer ver um surdo ouvir? O que você quer? Tudo Deus está fazendo e dizendo para você: está chegando o tempo do regresso. Estejam preparados, porque eu estou voltando. Aleluia! Aleluia! Verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ei, você pode fazer obras maiores do que esta, porque Jesus está à destra de Deus Pai, rogando por você, dizendo: ajuda Ele, opera um milagre através da vida dele. Tem alguém intercedendo por você. Aleluia. Verso 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem aqui se sente sozinho? Não? Ninguém? Alguns? Aqui eu tenho alguém para te fazer companhia. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa gloriosa, querido. Você tem a pessoa do Espírito Santo como aquele que cuida de você, aquele que zela por você, aquele que intercede por você. Verso 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele continua dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que coisa gloriosa. Voltarei para vós. Tem alguém aí dentro dizendo: calma, ele está voltando. Quando você está bem estressado, acha que vai dar tudo errado, aí você vai lá e abre a Bíblia, e um único versículozinho, e você,
Sabe por quê? Tem alguém aqui dentro que traz vida àquele versículo, e aquilo preenche a tua vida. É alguém dizendo: ei, você é filho do Altíssimo. Está vendo esse caos, está vendo esse problema na terra toda? Não se preocupa, o Rei da Glória está vindo para resolver. Ele vai colocar a casa em ordem, Ele vai colocar todo o planeta em ordem. O Senhor está regressando, aleluia. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Veja, o mundo não me verá mais. A pessoa que é incrédula não verá Jesus, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Aleluia! Ele vive e você vai viver também. Significa que você também receberá um corpo incorruptível. Você receberá um corpo imortal. Deus vai transformar esse corpo que você tem, querido. Acho que você não creu, né? Quem crê? Ah, bom. Creia! Querido, alegre-se. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Não fica preocupado, acredite em Deus. Andare sui mandagás. Verso 20: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e em vós, e em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e meu Pai o amará, e me manifestarei a ele. Diga para o seu irmão: aquele que ama a Jesus, obedece os seus mandamentos, e o Pai o amará, e se manifestará a ele. Olha que coisa gloriosa. Você ama os mandamentos do Senhor, o Pai das luzes te ama e se manifesta a você. Quando você começa a amar ao teu irmão, a tua irmã, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Jesus, e você ora por elas, e você intercede por elas, o Pai começa a se manifestar a você. Porque Ele tem uma preocupação, de que os outros também sejam alcançados, de que as outras pessoas também sejam avisadas. E quando você ama elas, o Pai ama você. Quando você quer elas salva, o Pai se manifesta a você. Porque o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Charaman toromandagasuiria. Verso 23: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai vai fazer o que em você? O que Deus vai fazer em você? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E de que palavra especificamente ele está falando? Ele está dizendo: gente, presta atenção, guarda o que eu vou falar para vocês, eu vou voltar. Aquele que guarda a minha palavra, que palavra? Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ei, o Senhor está dizendo para você: guarda essa promessa, guarda essa palavra, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir. E se você quiser crer nisso, eu vou vir morar em você. Se você crer nessa promessa, o Pai vem morar em você. Você quer morar no céu? O acordo é simples: o Pai tem que morar hoje em você. Se você quer ir morar lá, Deus tem que morar hoje em você. Deus tem que morar hoje no seu coração. Verso 25: tenho-vos dito isso, estando convosco. Verso 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa fantástica. Ele vai fazer você lembrar que você está indo para o céu.
Você está indo para o céu, querido. Tenha certeza, todas as coisas vão passar, mas a palavra do Deus eterno não passará. Hoje pela manhã o pastor Elinai ministrava a palavra, e ele entrou para fazer a carteira de identidade, e ele contou. Identidade, carteira de motorista. E ele entrou numa sala, entrou noutra, assina papel, tira foto. Em 1 hora estava pronto. E saiu. Habilitado para dirigir nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Não é fantástico? Ora, eu estou dizendo para você, essa tua vida, comparado à eternidade, não dá 1 hora. Porque se para Deus um dia é 1000 anos, então o que é 80 horas? Seriam 80 anos? Você está me entendendo? É muito pouquinho o tempo que você tem que provar que você ama Ele. E se você for aprovado, você sai com uma carteirinha do outro lado dizendo: Filho do Rei Altíssimo. Quando você sair do outro lado, vai ter um anel no teu dedo, e quem olhar já vai saber: esse aí é príncipe, essa aí é princesa. Foi aprovado e adentra os portões celestiais para toda a eternidade. Querido, é tempo de você dizer: eu vou orar, eu vou buscar a presença do Senhor. Mas Satanás diz para você: tu não presta, tu pecou, tu fez coisa errada. E você diz: não tem problema, porque a porta não se abre com a minha santidade, a porta se abre em nome de Jesus. E aquele que em mim começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia. Aleluia! Não, querida, a tua vitória não está no teu esforço, a tua vitória não está no teu capricho, a tua vitória está lá no teu quarto com a porta fechada, orando aos pais das luzes e tendo prazer em Deus, se deleitando em Deus. O salmista já dizia: deleita-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E qual é o desejo do meu coração? Entrar pelos portões celestiais e abraçar o Rei da Glória. A minha alma anela por ver o meu Senhor. Ah, querido, a palavra diz que quando entrar o Rei da Glória, todos os santos lançarão as suas coroas aos seus pés. Eu quero fazer esse gesto. E eu quero que a minha esteja bem bonita. E o Senhor possa dizer: você venceu. Ao que vencer, darei de beber da água da vida. Não é o que se esforça, não é o que tem boa intenção, é o que vencer. E eu estou ensinando para você o caminho, a porta. Para de se iludir de que você vai conseguir ser uma pessoa melhor, de que você vai conseguir fazer as coisas certas. Para de se iludir e vai orar, vai jejuar, vai clamar. Mas pastor, eu errei, não faz mal, vai orar de novo. Pastor, eu derrapei, vai orar de novo, vai jejuar de novo. E Satanás diz: mas ele não vai te ouvir. Não interessa, vai lá e bate na porta e diz: Jesus, 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 me ajuda de novo, me ajuda de novo, me ajuda de novo. O justo pode cair muitas vezes ao dia, mas o Senhor o sustenta, o Senhor o levanta. Todas as vezes o Senhor o levanta, porque todas as vezes que ele cai, já cai de joelho pedindo perdão, já cai de joelho pedindo misericórdia, e o Pai das luzes o levanta.